Ele é corintiano convicto, joga bola, mas é craque mesmo da MPB. Alê Primo conversou com Toquinho para falar mais de futebol, Vinícius de Moraes e da música Corinthians do Meu Coração. Salve, Toquinho! Ele bate o bolão, mas não é jogador. Ao invés de dominar a bola com os pés, ele domina o violão com as mãos. Sabe como é o nome desse camisa 10? Toquinho. Toquinho, você tem nome de centroavante de futebol. De onde surgiu esse nome? Claro, você vê que no Brasil os grandes personagens futebolistas têm apelido, né? Exatamente. Pelé, Tostão, Zico, enfim, outros grandes nomes. E o meu também tá lá. Toquinho podia ser um meia esquerda, né? Um cabeça de área e tal. Toquinho, quando você era moleque, a música e o futebol chegavam pra você via o rádio, né? Qual a memória que você tem dessa época do futebol e da música? Ah, tem, claro. Tem muita coisa que eu guardo na memória, claríssimas até hoje. As Copas do Mundo, a primeira Copa do Mundo que a gente ouviu pelo rádio só, na Suécia. Então, eu me lembro perfeitamente, eu gravava os gols do Brasil num gravador enorme assim, com rolos enormes de fita. E isso tudo é muito claro e muito saudável na minha cabeça, uma lembrança muito gostosa de ter. E o rádio era uma coisa fundamental na vida da gente. Tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Todo moleque no Brasil bate bola, né? Quando você largou a bola, digamos, a brincadeira de rua e pegou no violão e falou, bom, deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui. Não, eu fiquei com as duas coisas simultâneas. Eu nunca larguei o futebol. Aliás, quando eu fiz minha casa lá em Jaguariúna, que é perto de Campinas, eu comprei o terreno e tal, cheguei para o arquiteto e falei, ó, faz o campo de futebol no melhor lugar. Depois você faz o projeto da casa, da piscina, do que for. Eu adoro futebol, a gente, todo cantor, compositor deve ter uma frustração de não ter sido jogador de futebol. Isso acontece também com o jogador de futebol. E a realização de gol é uma realização de um sucesso, de ouvir sua música no rádio, de ouvir as pessoas cantarem a canção. Então, tem coisas parecidas. E eu tenho uma admiração pelo futebol enorme e sou super dividido entre a música e o futebol. Quando você virou corintiano, como é que foi? Não, o corintiano nasce corintiano, não vira corintiano. Que é isso? Não sei, é o que tô falando, né? Eu sou corintiano desde que nasci, poxa. Me lembro, meu pai era organizador de certos festejos quando o Corinthians era campeão. Aquele charuto que o Corinthians entrou em 1951, 54, não me lembro agora. Meu pai fazia parte dessa organização, junto com outros corintianos. Enfim, eu sou corintiano desde que nasci mesmo. Eu me lembro das primeiras partidas na televisão branca e preta. Eu me emocionei muito. O Corinthians me deu grandes alegrias. Eu me lembro, eu fiz uma entrevista logo depois que meu filho nasceu, para uma revista na época. E uma das perguntas foi, escuta, qual foi a última vez que você se emocionou, que você chorou? E todo mundo esperava que eu fosse falar, quando nasceu meu filho. Aí eu disse, quando o Corinthians foi campeão, agora há pouco tempo e tal. Enfim, o Corinthians faz parte da vida do corintiano de uma maneira muito fervorosa, como faz parte da minha. Corinthians do meu coração. Bom, Toquinho, continuando essa analogia, futebol, música, toda a grande época de um craque, ele faz dupla com outro craque, né? No caso, Pelé com Coutinho. Como é que pintou Toquinho e Vinícius? Foi uma dupla de área forte, né? O Vinícius dizia ele que era o que foi na juventude dele um ponta-direita individualista. Eu nunca acreditei muito nisso, não. Que posição é? O cara que pega a bola e vai sozinho? Pega a bola e vai sozinho, não passa pra ninguém. Eu acho que era um pouco charme dele, eu acho que ele nunca gostou muito de futebol. Ele dizia que era botafoguense. Agora, eu era realmente fervoroso torcedor do Corinthians e fiz um hino pro Corinthians, né? Foi um hino que foi até uma frase na época da democracia corintiana. És grande no esporte bretão, o passado ilumina tua história, ciente da tua missão, vitória, 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 Corinthians do meu coração. Tu és religião de janeiro a janeiro, ser corintiano é ir além, de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. O Sócrates acabou gravando comigo esse hino
Então foi todo um momento do Corinthians, e esse momento democrático do Corinthians foi quase um exemplo para o Brasil na época, um exemplo ditatorial, quer dizer, não um exemplo ditatorial, um exemplo para um Brasil ditatorial, que era o final da ditadura militar. Você não vai para a Itália se acontecer o quê, Sócrates? Caso a emenda Dante de Oliveira passe na Câmara dos Deputados e no Senado, eu não vou embora do meu país! Corinthians do meu coração. Então o Corinthians foi assim um prenúncio de uma liberdade, né? Então foi muito importante ter participado, ter convivido com essa realidade corintiana daquela época. É isso aí, Toquinho. Foi um prazer. Prazer. Sua presença aqui no Tá Na Área. Gostei do astral. Quando vocês precisarem, pode chamar que eu estou aqui. A próxima vez eu venho de violão. É isso aí. Até a próxima, então. Tchau, gente. Ser ou não ser o primeiro, ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro.